Eu nem dormi de noite, gente. É muito difícil para mim. Não estou brincando. Porque a noite inteira acordada. Eu já estou emocionada porque eu comprei um carro. Mas não era isso, não. Era porque eu ia ter que ministrar aqui hoje. E quando a Ellen me convidou, se eu não conseguisse, eu deixa eu passar por pé. Ela falou: não tem problema não. Aí eu falei: então se eu não conseguir, eu vou passar por pé. Eu vou fazer isso. Vou passar por pé. Mas, queridos, olha, às vezes a gente precisa confiar no Senhor, sabe? Eu acho que sempre a gente precisa confiar no Senhor. E principalmente quando você não se acha capaz de fazer algo. Confia no Senhor. Eu até postei no Facebook outro dia que confiar em Deus não é você não ter medo, é você ter medo. Você até morre de medo. Você pega na mão dele e vai assim mesmo. Porque você confia no Senhor. Amém? Agora eu queria que você olhasse para a pessoa que está do teu lado e falasse para ela: você é precioso para Deus. Fala mais uma vez, olha nos olhos dessa pessoa e diga: você é precioso. Olha, gente, eu queria que vocês saberem que ela não me deu um tema, e se desse também não ia adiantar muito, mas eu fui então procurar lá as minhas folhas, os papéis que eu escrevo, às vezes, as minhas estavam falando das músicas. Olha, querido, para a glória de Deus, as músicas, elas que eu componho, elas são baseadas na palavra de Deus, por isso que vocês adoram. Porque é da palavra de Deus, tá? Nós cantamos a palavra de Deus porque a gente acredita na palavra de Deus. E a gente, outro dia, estava conversando lá na banda, no ensaio lá, que a gente vê, às vezes, muitas bandas, né? Bandas mundanas aí, que elas não têm nem mínimo de compromisso com aquilo que estão falando, né? Induzem, às vezes, a pecados, a suicídio, a violência, a sexo ilícito, mas eles não se importam porque às vezes coisas que eles não fazem e eles não ligam se as pessoas que curtem estão fazendo. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, inclusive, Deus me falou isso, né? Eu estava lá assim, dormindo, né? Eu gostei muito, porque a noite inteira acordada, eu consegui dormir. Aí uma hora eu fui lá no banheiro e tal, eu fui e Deus falou comigo. Deus fala no banheiro, gente. Mas aí Deus foi e falou comigo. Falou assim que Ele não me chamou para ter uma banda de rock e para tocar baixo. Eu adoro fazer isso. Eu sou apaixonada por música, mas Deus me chamou e chamou a mim e chamou você e chamou você para santificar uma geração que está perdida dentro da igreja. É o nosso chamado, é o meu chamado, e eu sempre estou pensando muito no meu coração de alguns anos para cá. Então, olhando minhas coisas, eu achei uma apostila. E tinha um monte de assuntos lá, que eu escrevo de vez em quando, que a gente ministra de vez em quando lá para os jovens. E aí Deus falou um assunto que eu estou com muito medo, Dilma, de falar. Porque poucas pessoas têm coragem de falar sobre isso. Na igreja não é comum se ouvir falar do assunto que nós vamos tratar aqui hoje. E eu vou fazer de tudo para não demorar. Por isso que eu vou ler, porque aí eu vou demorar. Tá? Então aí eu achei a apostila e eu senti o Espírito Santo falando para ele. Aí eu falei: nossa, isso aqui é pesado, né? Eu fui lendo a apostila e Deus falou: é isso aí. Eu creio que Ele falou comigo. E eu espero que o seu coração, no nome de Jesus, esteja aberto nessa noite para receber a palavra do Senhor. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia e deixasse ela aberta entre Romanos. Eu ia falar primeiro Romanos, para vocês terem ideia, né? Situação. Romanos, querido, 12:2. É uma palavra extremamente conhecida. Eu acho que todo mundo que fica na igreja todo dia já deve ter ouvido pelo menos umas 50 vezes esse versículo. Olha, queridos, nós vamos falar sobre um assunto, mas antes eu queria que a gente lesse. Amém? Vamos ler primeiro. Romanos 12, versículo 2, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo,
sejam capazes de experimentar e comprovar. Fala comigo, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem já ouviu esse versículo alguma vez? Esse versículo é muito sério, querido. Aqui fala que tem um padrão mundano. E a gente não deve se amoldar a esse padrão. Olha, eu vou falar sobre um assunto aqui. Quem aqui está namorando? Ou está noivo? Levanta a mãozinha aí. São poucos assim? Felipe, tem mais alguém que está namorando? Quem é casado aqui? Ótimo, então quase ninguém está namorando, viu? Está na hora mesmo de ouvir. Lá na nossa igreja a gente ensina que o namoro ele passa por 3 fases. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? 3 fases. A gente ensina dessa forma lá. E graças a Deus, para aqueles que seguem, tem dado muito certo. Primeira fase, fala comigo. Primeira fase, que é o encontro de espírito. E a segunda fase, né? É o encontro de almas. E a terceira parte é o encontro de corpo. Você sabia que você é corpo, alma e espírito? Vamos falar o contrário? Espírito, alma e corpo. Então nós ensinamos que primeiro você precisa se encontrar no espírito, ter as mesmas intenções, servir o mesmo Deus, seguir no mesmo caminho. Depois vem o encontro de alma, que é quando você começa a perceber